Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é William e esse vídeo ele vai fazer parte de uma série de vídeos onde a gente vai estar construindo uma API REST completa para geração de recibos. Então a gente vai trabalhar com Java, Spring Boot, banco de dados PostgreSQL e nosso bom e velho gerador de relatórios iReport, beleza? Para esse primeiro vídeo, a gente vai estar construindo o setup do projeto, né, fazendo a configuração com o banco de dados e fazendo o mapeamento aqui das minhas tabelas dentro do projeto, né, usando o JPA. A gente também vai criar um seed de banco de dados para a gente poder carregar aqui as nossas tabelas com algumas informações. Então, eu vou começar iniciando meu projeto aqui com o Spring Initializer. Vou usar aqui o Maven, tá? A versão 4.1 do Spring Boot e a versão 17 do Java. Aqui no grupo eu vou colocar o meu nome mesmo e no artefato eu vou colocar recibo. Perfeito. Vou adicionar aqui as dependências agora, tá? Vou usar o Spring Web, o JPA, o Postgres, vou usar aqui também o Lombok e o DevTools. Perfeito. Vou gerar aqui meu zip. Vou descompactar ele aqui na minha área de trabalho. Beleza. Vou abrir aqui a pasta e abrir meu projeto aqui com o IntelliJ. Ele vai começar aqui a instalar aqui as dependências do projeto, né? Posso abrir aqui o Maven. Deixa eu dar uma olhada. Perfeito, já baixou aqui todos os pacotes. E a primeira coisa que eu gosto de fazer aqui, né, é modificar o meu application para o tipo YAML, né? Aqui ele tá .properties, mas eu gosto de trabalhar com o YAML. Vou dar um refactor, rename, YAML. Beleza, vou pegar aqui na minha colinha a configuração com o banco de dados. Show. Aqui o meu container do Postgres está rodando na porta 5432. Aqui também eu estou habilitando no JPA para que ele exiba no console os comandos SQL que o projeto está executando. Então deixa eu subir aqui o meu Docker, o container do Postgres. Deixa ele iniciar aqui. Beleza. Container rodando. Vou modificar aqui o nome do banco de dados, tá? Vou colocar aqui só recibo. Vou vir aqui no dbeaver e vou criar esse banco de dados. Só abrir aqui, criar novo banco. Recibo. Eu gosto de criar uma conexão nova do Postgres para ficar separado aqui o banco de dados. Aqui o database vai ser recibo. A minha senha é Postgres também. Host 5432. Vou testar a conexão, beleza, funcionando. Vou dar um concluir. Deixa eu desconectar desse banco. Tá aqui, banco recibo. Perfeito. O que a gente vai fazer agora, tá? Eu vou criar aqui a estrutura de pacotes do projeto. Eu não vou trabalhar aqui com nenhum padrão de projeto, Solid, hexagonal ou arquitetura Onion, Clean Code, nada disso, tá? Vou seguir aqui um padrãozinho básico aqui de controller, camada de domain, camada de serviço, repository. Simples, direto ao ponto, beleza? Então vou criar aqui meu pacote chamado domain e eu vou mapear aqui 3 entidades que vão ser tabelas no meu banco de dados. Então, como é um gerador de recibo, a gente vai ter uma tabela de recibo, uma tabela de pagador e uma tabela de recebedor, beleza? Então, o recebedor e o pagador eles vão estar vinculados a um recibo. Porém, pessoal, tanto um pagador quanto um recebedor, ele tem aqui alguns atributos em comum,
como nome, RG, CPF. Então, eu vou criar uma classe pessoa e tanto o meu recebedor quanto o meu pagador, ele vai herdar dessa classe pessoa esses atributos, beleza? Então, vou começar aqui com a minha classe pessoa e eu vou mapear aqui alguns atributos, como o nome completo, o RG e o CPF. Perfeito. E vou criar aqui também a minha entidade recebedor. O recebedor ele vai estender de pessoa. Ele vai ser uma entity. Vou mapear ele aqui com a @data do Lombok, né, para ele poder criar aqui meus getters e setters. E eu vou modificar também o nome dele, o nome de tabela dele, como que ele vai ficar lá dentro do meu banco de dados Postgres. Então eu vou colocar tb recebedor. Faltou aqui o name, né? Perfeito. E vou criar aqui meu identificador, né, que vai ser a minha chave primária. Vou colocar um @id do Jakarta Persistence. Generated Value, Strategy, vou colocar como Identity mesmo. Perfeito. Aqui eu não vou ter mais nenhum outro atributo, né? Porque ele já está herdando de pessoa, então já está pegando o nome, RG, CPF. Para o recebedor é só isso que eu vou precisar. Vou criar aqui também uma classe que vai ser o pagador, é a minha entidade pagador. Deixa eu copiar aqui. E aqui, em vez de recebedor, vai ser pagador. Vou ter o mesmo identificador aqui, o mesmo padrãozinho. E ele também vai estender de pessoa. Agora, o que é importante aqui, né? Antes da gente rodar o projeto e ver se ele vai estar criando aqui as entidades no banco de dados Postgres. Como eu estou herdando de pessoa, eu preciso passar aqui uma anotação dentro da classe para ele poder entender que na hora que ele for criar as tabelas no Postgres, ele precisa, além de criar o ID, também criar esses atributos aqui, tanto para pessoa quanto para recebedor. Então a gente passa uma anotação aqui, que é o @mapped_superclass do Jakarta Persistence. E aqui eu também vou colocar um @data aqui do Lombok. Perfeito. Agora deixa eu aqui dentro de pessoa colocar aqui algumas anotações do Jakarta Persistence. Aqui eu vou colocar que ele não pode ser nulo nos 3 atributos. E aqui para RG eu também vou colocar acho que consigo passar aqui dentro do column, dizendo que esses atributos aqui são unique. Perfeito. Pessoa, recebedor e pagador. Já tenho aqui mapeado e eu vou criar aqui agora a minha entidade recibo. Vou fazer o mesmo esquema, vou copiar aqui de recebedor essas anotações. Só que agora é TB recibos. Vou pegar aqui na minha colinha quais são os atributos que eu tinha definido. Beleza, então vou ter um ID, assim como nas outras entidades, né? Vai ser minha chave primária. Vou ter
o meu valor do recibo, o meu valor por extenso, o número do recibo, uma descrição, e eu vou vincular aqui o meu pagador e o meu recebedor. Esse cara ele vai ser o many to one, porque eu vou ter muitos recibos, né, para um pagador. E a mesma coisa para o recebedor, né? Vou ter muitos recibos para um recebedor. Então também vou ter que colocar aqui o many to one. Join column, né? Vou dizer aqui qual vai ser o identificador do pagador dentro da minha tabela de recibo. Então vou criar uma coluna chamada pagador ID. Vou fazer a mesma coisa para o recebedor. Então ele vai ter uma coluna chamada recebedor ID. Perfeito, né? Agora aqui eu vou colocar as anotações de @column, né, para dizer que os atributos não podem ser nulos. E a descrição eu vou deixar como... Na descrição eu vou colocar também que ele não pode ser nulo. Perfeito, já tenho as minhas 3 tabelas de entidade mapeada aqui com Jakarta Persistence, né, colocando @entity cada uma, e a minha superclasse pessoas com os atributos em comuns para pagador e recebedor. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso criar um seed de banco de dados para que as minhas tabelas pagador, recebedor e recibo, elas sejam inicializadas no Postgres com algumas informações. Mas primeiro eu vou executar o projeto para ver se ele vai criar aqui as minhas tabelas no banco. Tá, ele já lançou uma exception aqui. Tá, essa exception eu acredito que é por conta desse data.sql. Então eu vou comentar esse cara por enquanto, porque eu ainda não tenho o meu seed de banco. Perfeito, agora ele executou o projeto, né? Vou abrir aqui o dbeaver, deixa eu ver se ele criou as tabelas. Show de bola, tá aqui as minhas 3 tabelas. Então eu tenho a tabela de pagador. Olha aqui, ó, ele já puxou os atributos em comum lá da superclasse, né? Nome completo, CPF, RG, e a mesma coisa para o recebedor. Tabela de recibos. Show de bola. Agora, o que eu vou fazer no projeto? Eu vou criar um arquivo data.sql, deixa eu até tirar o comentário aqui, para que ele consiga encontrar esse arquivo. File data.sql. E eu tenho uma colinha aqui de um seed de banco de dados, onde eu vou popular tanto a minha tabela de pagador como a minha tabela de recebedor com alguns atributos, né, com algumas informações. Deixa eu estopar aqui. Perfeito. Vou executar aqui o projeto de novo, né? Agora ele precisa localizar esse arquivo de seed de banco e popular a tabela. Aqui ele já deu um erro no tbl pagador. Deixa eu dar uma olhada aqui como que tá o seed. tbl pagador. Tá, deixa eu ajustar aqui, que eu mapeei como tb, não tbl. Tirar aqui. Perfeito, vamos rodar o projeto de novo. Show de bola aqui, ó. Ele já fez a criação e também o insert, né? Ele carregou os dados. Deixa eu ver aqui como que tá. tbl pagador, olha lá. Já tenho aqui o João e a Maria no pagador, e no recebedor já tenho a empresa XYZ e o Carlos Pereira.
previamente cadastrado nas tabelas. Perfeito. Então, nosso seed de banco de dados está funcionando. Para o próximo vídeo, a gente vai estar fazendo, né, a criação de um recibo, né? Criando ali o controller, o endpoint para poder salvar esse recibo e também os métodos para poder salvar tanto um pagador quanto um recebedor no banco de dados, beleza? Bom, é isso. Espero que tenham gostado desse primeiro vídeo, né? E